Também temos rendimentos não tributáveis, né, ou isentos, que são aqueles rendimentos que, fiz uma rescisão trabalhista lá, recebi meu FGTS, ou então eu tenho pensão, recebimento de pensões alimentícias, até o valor de R$200 mil você não precisa declarar o imposto. Mas o que é necessário? É necessário que, passando do valor de R$200 mil, você vai ter que fazer a declaração, então, do imposto. Maurício, também é super importante a gente mencionar aqui a atividade rural. Quem exerce atividade rural e recebe receita bruta no valor de R$153 mil, ele é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda a partir desse montante. Então, ultrapassando R$153 mil no ano de receita bruta de atividade rural, é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda também. Inclusive, tem uma estratégia muito importante que os produtores rurais devem ficar atentos, que se eles pretendem, tiveram no ano calendário, prejuízo na sua atividade, eles devem sim fazer a declaração do imposto de renda se eles pretendem compensar esse prejuízo em um ano posterior. Então, ficar super atento a isso. Muitas vezes o produtor rural lá, ele tem um prejuízo, né, na sua atividade rural, acaba, não preciso pagar o imposto de renda, não preciso fazer a declaração, né, o preenchimento da declaração. Mas se ele tem como objetivo compensar esses valores nos anos subsequentes, ele deve sim informar o imposto de renda e enviar à Receita Federal. Nesse ponto, Cássio, eu até quero trazer uma contribuição e falar um pouco da nossa prática, do que a gente tem visto em termos dos produtores rurais. Eu vejo que a classe de produtores rurais é uma classe que vem cada vez mais se profissionalizando da porteira para dentro, com bons insumos, boas técnicas produtivas, melhores técnicas de manejo, mas nesse ponto da estratégia administrativa, contábil, tributária e falando também de imposto de renda, em muitos casos a gente vê um padecimento muito grande e até uma carência que gera uma máscara nos resultados, porque muitas vezes o produtor rural não declara o seu imposto de renda, ou não declara adequadamente, ou não declara na sua inteireza, e muitas vezes até segmentando receitas ali entre os membros da família, né? Muitas vezes até tangenciando a legalidade ou atraindo para si fiscalizações desnecessárias, né? E problemas com o fisco que poderiam não acontecer. Tu falou aqui, muito inteligentemente, sobre o ponto do aproveitamento do prejuízo fiscal, né? Do prejuízo acumulado de exercícios anteriores. Então, o produtor rural ele tem a efetiva possibilidade, ele está entendendo a margem lucrativa do seu negócio e está aproveitando, inclusive, os saldos acumulados de prejuízo de exercícios anteriores. Com isso, podendo declarar adequadamente as suas origens de receitas e ainda assim pagando menos carga tributária. É isso, né, Cássio? Exatamente. A cada ano a Receita Federal ela busca se modernizar, inclusive traz uma série de inovações a todos os usuários. Isso inclui produtores rurais, empresas, né? Nós tivemos a reforma tributária agora sendo aprovada no final do ano passado, e uma série de formalidades acompanham essas inovações, esses avanços que periodicamente a Receita Federal e o governo brasileiro, de forma geral, vem buscando, né? Então, a própria obrigação ali, o livro caixa digital do produtor rural, ele já traz uma série de modificações, né, e de obrigações de declarações que vão ser cruzadas as informações de nota fiscal, né, tanto as notas fiscais de saída lá do rural, quanto de quem comprou e deu a entrada da mercadoria. Todas essas informações vão ser informadas à Receita Federal e vai ser feito um cruzamento. Então, o produtor rural, além de buscar, né, a melhoria na sua gestão, na sua governança das suas propriedades, da sua atividade rural, ele também tem que ficar atento a essas obrigações acessórias que cada vez mais exigem mais informações, cada vez mais a base da Receita Federal está mais consistente e fazendo cruzamento de informações. Então, para evitar qualquer tipo de problema, é super importante fazer uma estratégia assertiva tributária, né, para que você possa escolher todos os benefícios que a lei te disponibiliza lá na produção rural e, ao mesmo tempo,
não trazer nenhum tipo de risco, né, ao produtor. Sem dúvida. Cássio, sabes que eu já atuo há 17 anos na área contábil, né? Tangenciando entre o direito, a contabilidade, as consultorias, mas acompanhando declarações de imposto de renda há não menos que 17 anos. E eu lembro, no espaço de tempo aí mais longínquo do início da carreira, onde o pessoal tinha um costume de declarar algumas informações apenas, algumas fontes de rendimentos, algumas receitas, né? E tentar achar o máximo possível de despesas, às vezes, inclusive, colocando despesas aí que nem eram de fato suas, né? Despesas até que eram de terceiros nas suas declarações. E a cada ano eu vejo que essas possibilidades foram caindo por terra de maneira definitiva. Hoje a gente tem informações que a nossa Receita Federal aqui do Brasil é uma das receitas federais mais bem equipadas em termos de tecnologia de informação, de cruzamento de dados, ferramentas, pessoas e treinamentos. Então, assim, cada vez mais se torna a ingenuidade do contribuinte entender que alguma coisa ele consegue ou poderia deixar de fora, né? Então, a melhor estratégia realmente é entender os benefícios e as possibilidades que a legislação já nos coloca, que existem diversos, né? E realmente atender a inteireza das necessidades dentro da declaração e, a partir disso, buscar o melhor enquadramento tributário. Né? Isso. E busquem contadores, né, que tragam uma estratégia, uma inteligência na estratégia tributária também, né, na produção rural. Por quê? Qual o melhor momento de fazer um investimento, né? Existem várias estratégias que podem ser aplicadas e que você vai estar dentro da lei. Só omitir uma nota fiscal não é mais o suficiente. Por quê? Porque justamente o livro caixa do produtor rural, ele pega como base os caixas, né, do produtor. Então, vai ser o recebimento dos valores em espécie, mas o mais importante é, se entrou na conta bancária, com certeza a Receita Federal já está sabendo que você recebeu aquele valor. Não adianta omitir nota fiscal, emitir meia nota, porque a Receita já é informada pelo banco que você recebeu determinado valor em determinado dia. Legal. Cássio, o agro no país ele é responsável num Pareto por grande parte, né, da nossa receita bruta dentro do país. 30% do PIB do Brasil. Um importante dado, não tinha ele de cabeça. Dos empregos, da rentabilidade, da geração de riquezas, né, e, consequentemente, da base de informações para a Receita Federal. Mas a gente está falando de um momento no Brasil, um momento histórico, sobretudo pós a reforma tributária, onde a gente abriu algumas possibilidades, né, de novos vínculos empregatícios e também muito do empreendedorismo, né? E o que a gente vê é uma crescente quantidade de microempreendedores individuais que entraram no mercado. E quase que diariamente eu recebo uma pergunta de alguém do nosso meio nos perguntando sobre o MEI, ele precisa declarar imposto de renda sim ou não? Ou a sua declaração do MEI é suficiente, é bastante para a declaração das receitas todas, ele está resolvido pagando o seu imposto mensal? Essa é uma dúvida que paira, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho para os contribuintes, porque tenho certeza que existe um nicho bem grande que está nos assistindo agora e tem nos seus vínculos de relacionamento, ou até mesmo pode ser um microempreendedor individual. O próprio microempreendedor individual, às vezes, acaba subestimando algumas estratégias que ele pode implementar para que tenha uma redução na carga tributária dele, né? Muitas vezes se tem aquele mito, microempreendedor não precisa de um contador. Não é 100% falsa essa informação, mas com um contador você consegue agregar diversos tipos de estratégias, né? Para que você não pague, inclusive, imposto de renda. Agora, sobre a obrigatoriedade do microempreendedor individual realizar a declaração do imposto de renda. O fato dele ser microempreendedor individual não o obriga à declaração do imposto de renda, mas também não o isenta. Qual é que é o fator determinante para saber se você, microempreendedor individual, precisa fazer a declaração ou não do imposto de renda, pessoa física? É os valores dos rendimentos recebidos ao longo do ano, sejam eles tributados ou os rendimentos isentos, né? Então, se eu sou um microempreendedor, recebi na minha pessoa física, né, rendimentos acima dos R$30.600 ao longo do ano de 2023, até 31 de dezembro de 2023, você precisa declarar.
o seu imposto de renda. Ou se você recebeu rendimentos, né, isentos. Da mesma forma, você vai ser obrigado a declarar o seu imposto de renda. Assim como outras regras, por exemplo, eu tenho bens, né, eu tenho propriedades que passam o valor de 800 mil reais. Você também será obrigado a declarar o seu imposto de renda. Então, aquelas obrigações, né, que são aplicadas à pessoa física que não é empreendedora, elas servem como base para saber se você precisa ou não declarar o imposto de renda da pessoa física. Isso serve para Ubers, né, que estão formalizadas através de uma pessoa jurídica, né, do microempreendedor individual ou do Simples Nacional, e assim por diante. Não importa. Inclusive, pode ser, Maurício, um empreendedor lá que está no lucro real. O que vai determinar se ele vai fazer a declaração do imposto de renda dele agora em 2024, referente ao ano de 2023, é justamente esses critérios básicos que a Receita Federal impõe a todos. Maravilha, Cássio. Dá para entender, então, que o microempreendedor individual ele é uma pessoa que tem rendimentos através de uma PJ com os benefícios de lei, né? A PJ constituída como microempresa, microempreendedor individual, mas esse mesmo empreendedor ele pode, então, ter outros vínculos de rendimentos que, por esses motivos, ele pode passar a ser um declarante ou não. O simples fato de ser um MEI não vai o tornar um declarante. Agora, um ponto bem importante, Cássio, um ponto que para a gente chega muito aqui, já que nós trabalhamos com proteção de patrimônio, planejamento de sucessão, organização patrimonial familiar, as pessoas me perguntam muitas vezes sobre os herdeiros que, mesmo não tendo uma renda própria, né, mas receberam montantes ou até grandes montantes de herança, né? Essas pessoas, elas estão obrigadas a declarar o imposto de renda e, sobretudo, a pagar imposto de renda em função de ter recebido uma herança? Sim ou não? Quando? Depende. É no momento do falecimento, no momento que recebe? É no ano subsequente? É no ano anterior? Eu vejo que existe muita dúvida sobre esse assunto ainda. O que vai determinar se o herdeiro vai ter que declarar, então, é a quantidade de patrimônio que ele recebeu. Se o valor do patrimônio for superior a 800 mil reais, ele vai estar obrigado a declarar. Declaração do imposto de renda. Agora, quanto ao pagamento do imposto de renda, vai depender da estratégia que o contador, o advogado dele, implementou, né? Se ele não teve nenhum tipo de auxílio, teve que fazer uma movimentação, né? Acabou fazendo uma movimentação infeliz que trouxe uma oneração para ele, vai ter que pagar um imposto. Agora, se ele teve uma assessoria tributária, jurídica, para fazer o planejamento dessa sucessão, com certeza ele vai estar lá no campo de isentos ou não vai ter que pagar imposto de renda né, referente ao patrimônio e à herança que ele recebeu. Maravilha, Cássio. Existem assuntos que gravitam as questões de herança que estão diretamente relacionados a assuntos previdenciários, assuntos de investimentos, assuntos da terceira idade e, em muitos casos, assuntos também das doenças mais graves, doenças cardíacas, cânceres e congêneres, né? Essas pessoas com recorrência nos questionam: quando existe uma doença grave, existe a obrigatoriedade de fazer a entrega da declaração de imposto de renda? Existe a isenção da entrega? Existe a isenção do imposto? Também vejo que é ponto de dúvida, Cássio. O que a gente pode trazer de informação sobre esse tema? O fato de ter a doença agora para o ano de 2024, por hora, né? Em 2024, o que está valendo a regra? O fato de ter a doença não implica na isenção da entrega da declaração ou na obrigação. A gente volta àqueles fatos anteriores, que é o quanto de rendimento, né, isento ou tributável foi recebido por aquela pessoa, independente se ela tem uma doença gravíssima, como HIV ou então um câncer, né? Isso independe dessa condição dela, né, naquele momento. O que vai dizer se ela está obrigada ou não à entrega da declaração é a quantidade de patrimônio que ela possui, quais foram os rendimentos que ela recebeu. Maravilha, eu vejo que existe sempre essa dúvida grande, né? Tenho doença ou não tenho doença? Tenho doença, tenho direito à isenção tributária ou isenção de entrega da declaração? Tu explicou muito bem aqui agora e deu para entender.
Junto com esse público, geralmente, que tem algum tipo de moléstia, a gente também tem o público dos aposentados, dos pensionistas, né? Que são as pessoas que já estão aí, geralmente, na casa dos 60, 70 anos de idade. Essas pessoas, Cássio, estarão ad eterno obrigadas à declaração? Não estão obrigadas? Deixam de pagar imposto? Deixam de declarar? Como que funciona essa parte? Essas condições não... A gente retorna àquele tópico anterior, né? A idade também não importa. Você pode ser um recém-nascido, né? Ou você ter um recém-nascido e ele ser obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Assim como pessoas de 70, 75, 80 anos, elas também podem continuar sendo obrigadas a fazer a declaração do imposto de renda. Então, os fatores determinantes são aquelas regrinhas básicas que nós trouxemos no início. O que é importante, que mudou muito agora no ano de 2024, que tiveram diversas alterações agora ao longo do ano de 2023, foram investimentos no exterior. Então, fiquem atentos. Se vocês têm qualquer tipo de investimento no exterior ou investem através de trusts, vocês estão obrigados, né, a fazer a declaração do imposto de renda, e existe uma série de conjunturas, inclusive nós poderíamos fazer um morning call só sobre isso, falando quais são as alterações para os investimentos no exterior, para trusts, offshores e assim por diante. Maravilha, Cássio. Falando de modificações, houveram modificações significativas com relação ao pensionamento, à pensão alimentícia especificamente. O que a gente pode trazer de luz nesse tema? As pensões alimentícias, elas passaram a ser, desde a ADI, né, a ação direta de inconstitucionalidade, lá em 2022, elas passaram a ser não tributáveis. Então, quem recebe a pensão alimentícia não precisa tributar, né, o valor montante de pensão recebido. O que é importante destacar é que ela vai ser um rendimento isento. Mas, novamente, se os rendimentos isentos ultrapassarem R$200 mil, você está obrigado a fazer a declaração e a entrega do imposto de renda. No caso, o recebedor da pensão. O recebedor da pensão. Maravilha, perfeito. Cássio, acho que é importante, assim, para a gente encaminhar o fecho, falar um pouquinho sobre motivos de pendência, motivos de malha, motivos de glosa dentro da declaração de imposto de renda, que são dúvidas recorrentes, e são aquelas situações indesejáveis que acabam postergando bastante uma restituição, a conclusão da declaração e até mesmo a regularidade fiscal do contribuinte. Legal. Quais são os principais motivos, então, de erros, né, e motivos de que levam o contribuinte, né, a pessoa física, a cair na malha fina da Receita Federal? Primeiro é a autoisenção, né? Eu acredito que eu não devo declarar o imposto de renda, acabo não enviando a declaração e, na verdade, você está obrigado, por algum motivo, por alguns critérios que nós já citamos, a fazer a entrega da declaração do imposto de renda. Então, esse é o ponto número 1. Saiba, em primeiro lugar, se você se enquadra nas regras que precisam, que obrigam você a fazer a declaração do imposto de renda. Tá? O segundo maior motivo é o preenchimento incorreto das informações. E daí vamos ficar atento ao seguinte fato. Hoje a Receita Federal disponibiliza para nós uma ferramenta super importante, que é o autopreenchimento. Então, se nós temos lá a nossa conta do Gov prata ou ouro, né, nível prata ou ouro, nós conseguimos logar lá no aplicativo de entrega e preenchimento, né, preenchimento e entrega do imposto de renda da pessoa física, e ele vai vir já com as informações pré-preenchidas. Muito cuidado e atenção nessa hora. Você deve conferir se aquelas informações estão corretas, né, se não está faltando algo que você deveria declarar. Então, fique muito atento. Na hora de digitar os valores, também preste muita atenção nos valores que são digitados. Às vezes, quando a gente vai preencher lá um bem, o valor é R$100 mil, ou um rendimento, né? O valor é R$100 mil, a gente põe um zero a mais, acaba virando R$1 milhão. Isso, lá na Receita Federal, quando ela receber, vai apitar, ela vai chamar para uma olhada mais perto no que está acontecendo. Então, primeiro, procure saber se você está obrigado ou não a fazer a declaração do imposto de renda. Segundo, preencha as informações de forma correta.
cuide com o pré-preenchimento, ela é uma ferramenta para facilitar e poupar o tempo. Hoje, atualmente, 40% das declarações que são entregues anualmente são feitas através do pré-preenchimento, mas fique atento. E depois, despesas que, né, dedução de despesas que não poderiam ocorrer. Por exemplo, medicamentos, fique muito atento aos medicamentos. Medicamentos não podem ser deduzidos do imposto de renda da pessoa física, a não ser que eles venham acompanhados lá de uma guia hospitalar e que estejam incluídos nesta guia hospitalar a medicação lá que, para executar determinado procedimento, foi administrada no paciente. Então, tenha bastante cuidado. Outros tipos de despesas com saúde que não podem ser dedutíveis: cadeira de rodas, vacinas, teste para Covid. Eu sei que já passou um pouquinho, né, a fase da Covid, mas testes de Covid, aqueles testes rápidos, não podem ser deduzidos do imposto de renda. Então, cuidado com o que você vai fazer a dedução como despesa, né, em saúde, em outras áreas. Um outro ponto importante é a gente cuidar a parte da previdência complementar, né? Não confunda o VGBL com o PGBL, tenha cuidado. O PGBL ele é dedutível até 12% do valor que é investido, e o VGBL ele acaba sendo tributado apenas sobre o rendimento dos valores. Mas, então, fiquem atentos a essas despesas, né, ao preenchimento correto da declaração e, principalmente, né, não esqueça de colocar rendimentos. Às vezes nós prestamos algum serviço, né, temos algum trabalho complementar, fazemos ao longo do tempo alguns trabalhos, né, que acabam nos gerando renda, e a gente acaba esquecendo de declarar aquela renda no ano seguinte. Mas se a gente presta aquele serviço para uma pessoa jurídica, ela provavelmente colocou na DIRF dela lá uma declaração falando que ela pagou para você aquele montante, e a Receita Federal vai ficar atenta se você vai declarar ele ou não. Falou agora há pouco em VGBL, PGBL, não é, Cássio? Isso. O PGBL e o VGBL que a gente recentemente acompanhou, as alterações no que tange ao imposto de renda, inclusive agora com um cerceamento maior de investimentos no exterior, tributação de trusts, offshores e até fundos de investimentos alocados no exterior, a gente viu uma migração bastante grande dos investidores, né, das famílias investidoras, para essas modalidades de P e de VGBL, né? Sempre muita atenção naqueles que são base para a tributação de imposto de renda e aqueles que não são base para a tributação de imposto de renda, né? O nosso tempo está se encaminhando mais ao término, né? A gente tem ainda pouquinhos minutos. Eu vejo aqui pela nossa equipe técnica que algumas dúvidas e alguns comentários vêm chegando aqui. Eu vou fazer a leitura de um ou dois aqui, se a gente puder, dentro do tempo, e os demais serão respondidos ao longo do dia. Mas a Ana Luísa Silva de Moura, de Sorocaba, está nos fazendo um comentário bastante interessante. Ela, no ano de 2023, referente a 2022, já utilizou o preenchedor automático, a declaração pré-preenchida da Receita Federal. Ela está nos dizendo que tensionava economizar com a declaração de imposto de renda com o que tange ao serviço do contador, mas acabou que nem todas as informações foram devidamente integradas e ela acabou caindo em malha fina e tendo atrasado a sua restituição, né? Então, acho que é uma coisa importante, Cássio já falou agora há pouco, sobre essa possibilidade de importação da declaração pré-preenchida, mas uma necessidade de uma acuidade humana, sobretudo alguém que tenha um conhecimento contábil, né, e que possa justamente enquadrar as receitas nas melhores lacunas de preenchimento, né, e se deduzir adequadamente das despesas, como tu trouxeste o exemplo dos medicamentos, né, que não são dedutíveis para fins de imposto de renda. E muitas vezes podem compor, inclusive, dentro da fatura da nota fiscal do atendimento médico, inclusive. Tá nos surgindo aqui, quer fazer um comentário sobre esse ponto, Cássio? Pois é, pessoal, contador, ele vai lhe auxiliar a trazer a melhor estratégia para você poder entregar a sua declaração do imposto de renda ao menor custo, né? Quando barato sai caro, muitas vezes a gente esquece de preencher algum valor, acaba caindo em malha fina, traz uma série de dor de cabeças,
né? Principalmente, Maurício, eu vou dar um outro exemplo. Quem faz pagamento complementar do imposto de renda? Eu tenho 2, 3 empregos e eu tenho que recolher o imposto de renda de forma complementar. Muitas vezes a Receita Federal lá não consegue fazer o cruzamento correto das DARFs complementares que foram pagas e você acaba caindo em malha fina. Pessoal, isso demora um tempo até regularizar essa situação. Você encaminha, abre o processo administrativo na Receita Federal, encaminha todos os recibos, né, de pagamento de impostos, mas demora, é uma dor de cabeça, né? Então, peça ajuda do seu contador, e quando por um errinho básico, você vai passar por uma série de problemas com a Receita Federal de forma desnecessária. E uma vez caindo na Receita Federal na malha fina, você vai ficar algum tempo visitando a malha fina até a Receita Federal deixar você de lado. Então, invista num contador. O contador não é custo, ele é investimento, né, estratégico para sua declaração. Até eu trazer um ponto aqui, Cássio, encaminhando ao fecho já. Valcir Cardoso, de Água Boa, Mato Grosso, ele está nos falando aqui que ele tem, além dos rendimentos normais, oriundos do trabalho dele, de uma empresa onde ele é colaborador, ele tem também alguns aluguéis que ele recebe na pessoa física há alguns anos, e que justamente ele acabava não ofertando ao fisco na sua declaração, e que nos últimos anos os contribuintes lá que também declaravam o aluguel pago a ele, fizeram essa declaração e acabou que, ao invés de ter aqui imposto a restituir, teve imposto a pagar e teve muitos transtornos para regularizar o CPF dele. Então, aqui mais um relato importante falando sobre a devida necessidade de uma entrega completa e adequada da sua declaração de imposto de renda. Qual é o nome dele? Desculpa. Eu vou ter que resgatar daqui um pouco aqui, mas a gente já volta. Busque uma estratégia com o contador, porque você, na pessoa física, você acaba pagando 27,5% do imposto de renda, né, a alíquota máxima, dependendo do montante que você receba com os rendimentos de aluguéis. Walter Cardoso. Então, busque um contador, né, uma equipe de assessoria tributária, a Studio Family Business, né, o Grupo Studio, de forma geral, está à disposição para ajudar. Você vai ter uma redução significativa destes custos com rendimentos de aluguéis. Tá bom? Maravilha, então vamos encerrando o nosso assunto aqui. Acho que a gente teria muito mais tópicos para falar, não é, Cássio? Mas acho que por hoje a gente já conseguiu avançar bastante. Vou recomendar a todos que já são inscritos no canal que nos deem o like, o joinha, façam os comentários devidos que acharem pertinentes. E aqueles que ainda não são inscritos no nosso canal, mas que gostam desse tipo de conteúdo, que façam as suas inscrições, que ativem os sininhos e que participem todas as manhãs da nossa Morning Call do Grupo Studio. Muito obrigado e a todos uma boa semana. Obrigado, pessoal.